Romanos capítulo 5, verso 20. Olha aí, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa ou o pecado. Mas onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Você já tem decorado esse texto, já? Sobreveio a lei para que o pecado abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Guarda esse versículo e no final nós retornaremos para ele. Fecha seus olhos. Ora ao Senhor. Fala, Deus, fala conosco. Ministra aos nossos corações. Deus, fala comigo. Ministra ao meu coração. Revela-me mais um pouco quem Tu és. Ensina-me, Senhor. Se você sair daqui aprendendo mais um pouco quem é o Senhor, quem é Jesus, então você ganhou o seu dia. Porque no final das contas é só isso que vai permanecer. O quanto você o conheceu, o amou e o serviu. Pai Santo, por favor, nós clamamos por misericórdia e graça. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, com esse santo livro, no mais profundo da nossa alma. De maneira que cada palavra, cada frase desse livro possa esculpir um pouco mais a imagem de Cristo em nós. E que nós vivamos de maneira que o Senhor receba glória, honra e louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, preste atenção. Domingo passado, nós estamos numa série, os atributos de Deus. E no domingo passado nós falamos sobre a misericórdia de Deus. Nós tratamos a respeito desse atributo glorioso. E nós vimos que a misericórdia de Deus, nós vimos a misericórdia de Deus agindo em 3 situações. Sobre toda a criação, sobre todos os filhos dos homens e sobre os eleitos. Nós vimos como a misericórdia atua nessas 3 situações. Nós vimos que a misericórdia de Deus atua sobre toda a criação. Tudo que foi criado foi por sua misericórdia. Nós vimos que a misericórdia de Deus atua sobre todos os filhos dos homens, sem nenhuma distinção, sem nenhuma acepção, colocando todos, justos e injustos, bons e maus. E nós vimos como ela atua sobre um grupo específico. Nós percebemos que sobre esse grupo específico, o que difere dela para o segundo grupo, é que a misericórdia desse segundo grupo, ela é de maneira temporal, chega um momento em que ela para. Mas sobre o terceiro grupo, ela é eterna. Ela é de eternidade a eternidade. E em alguns versículos da Bíblia dá para você entender, e a ideia que se passa ali é de graça e misericórdia. E por mais que pareça uma coisa com a outra, elas são distintas em algumas questões. Graça e misericórdia, na verdade, elas se completam no plano da redenção do povo de Deus. O que nós vimos? Que a misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. É Deus assim, Ele olhou para o estado do homem, Ele olhou para a situação de miséria em que o pecado nos deixou, Ele olhou o salário que nós iríamos receber por causa do pecado, Ele olhou sobre qual sentença o homem estava, e Ele olhou aquilo que o homem iria receber como recompensa. E quem daria essa recompensa? Deus. Então, por misericórdia, Ele resolveu não nos dar essa recompensa. Ele resolveu não pagar esse salário. Por causa do estado do homem, Ele olha a situação do homem, e nós entendemos que a palavra misericórdia é condoer-se, ter compaixão, colocar o coração na miséria do homem.
E Deus manifesta isso de maneira tão gloriosa, tão amorosa, tão graciosa, que o próprio Deus tem que se encarnar. Esse próprio Deus se encarnando, ele comunica duas coisas para nós. Ele se humilha porque ele deixa o seu trono, ele rasga os céus e vem habitar. Imagina-se a grandeza do Senhor, rodeado por anjos, adorado por anjos, aquele cuja Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, aquele que a Bíblia diz que ele habita em luz inacessível, aquele que a Bíblia diz que sustenta todas as coisas, controla todas as coisas, criou todas as coisas. Ele resolve descer aos homens, por causa do estado de miséria do homem. E ele resolve então não dar aquilo que nós merecíamos. Misericórdia. Foi isso que nós vimos. Mas e graça? Conhecida no estado mais claro aí como um favor imerecido. E graça? Preste atenção. Todas as religiões têm palavra misericórdia. Todas as religiões têm palavra amor. Todas as religiões têm palavra bondade. Todas as religiões têm palavra justiça. E acredite, todas as religiões têm palavra Deus. Mas só o Evangelho tem a palavra graça. Só o Evangelho nos mostra a graça. Porque quando nós falamos de graça, que a graça é um favor imerecido, existe uma definição de um escritor chamado Abraham Booth, que eu gosto muito quando ele fala sobre graça. Ele diz o seguinte: olha, graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais eternas a pessoas culpadas e indignas. Graça é o livre, absoluto, eterno favor de Deus. Graça é o favor de Deus demonstrado a pessoas que não só possuem méritos próprios ou merecimento próprio, mas são totalmente merecedoras do inferno. Isso é a graça. Então preste atenção que eu não comecei a pregar, eu só estou te colocando na história aqui, trazendo sua mente aqui para mim. Preste atenção. Esse talvez seja um atributo, junto com a misericórdia, mas talvez da graça seja um atributo que os homens mais deveriam exaltar depois da santidade de Deus. Mais deveriam adorar, cantar depois da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus é a junção, é a beleza, é a junção de todos os seus atributos, forma ele um Deus santo. Mas a graça é o atributo que atinge diretamente a igreja. Então escute, quando nós dizemos que algo é pela graça, nós queremos dizer que quem recebe essa graça, esse atributo de Deus, ele não tem direito algum sobre isso, que de maneira nenhuma é algo devido a essa pessoa. Você já está cansado de saber isso. Alguns aqui estão até carecas de saber assim, né, padre? Nós estamos carecas de saber que a graça é isso. Mas escute isso aqui, que eu quero pensar com você algumas características da graça e como essa graça é comunicada e aplicada em nós. E você vai perceber a beleza do Evangelho, porque não existe Evangelho fora da graça. Não existe cristão fora da graça. Não existe igreja fora da graça. Não existe absolutamente nada que você possa fazer fora da graça de Deus. Há 3 características principais a título de introdução sobre a graça. Eu quero pensar um pouco com você nelas, para nos ajudar a entender melhor a graça. Primeiro, a graça de Deus, ela é soberana. Deus é soberano. Sua misericórdia é soberana. A sua graça também é soberana. Ou seja, essa graça Ele aplica e comunica
a quem Ele quer, a hora que Ele quer, aonde Ele quiser, e não existe absolutamente nada poderoso que possa impedir essa graça. A graça de Deus alcança o homem no maior patamar social, no alto do arranha-céu, mais alto lá de Dubai, o empresário mais bem sucedido, o mais respeitoso, e com o mesmo poder que alcança esse homem lá, ele alcança o homem jogado na sarjeta, nas drogas, que está agora lá no miolo da Cracolândia, se drogando, com o mesmo poder e soberania. A graça de Deus é soberana, é poderosa, preste atenção. Deuteronômio 10:17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele está querendo dizer assim, olha, preste atenção, a graça de Deus não pode ser manipulada, ela é soberana. Não tem como manipular a graça de Deus. Deus não aceita suborno por sua graça. Não é uma moeda de troca. Isaías 46, 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e eu vou fazer toda a minha vontade. Deus não aceita suborno por sua graça. Isso quer dizer que esse atributo de Deus não pode ser manipulado, porque Deus não está sob obrigação nenhuma com as suas criaturas. Deus não precisa comunicar graça. Deus não tem necessidade de nos alcançar com graça. Deus não precisa fazer isso, porque nenhum de nós, Deus deve essa obrigação. A graça é simplesmente soberana. Está nele. É dele. Você já parou para fazer essa pergunta? Meu Deus, por que o Senhor salva as pessoas assim, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, não é assim? Ou então você conhece a pessoa tão boazinha, você fala, oh Jesus, tão boazinho para ir para o inferno? Não é assim? Nunca fez nada com ninguém, faz caridade, educado. Você conhece alguém assim? Mas não crê em Deus, não é crente. Oh Senhor, sabe quando você ora assim e fala assim, tão bom para ir para o inferno? Sabe o que você está fazendo? Você está ofendendo Deus. Nunca mais você vai fazer isso. Mas eu fiz um voto hoje. Hoje não é uma mensagem dura, né, amor? Fiz um compromisso com a Renata. Vou ser mais calmo. Escute isso aqui. Eu vou tentar, Abel. Olha aqui. Deus não tem obrigação. Mas quando nós falamos que a graça é soberana, irmã Rosa, nós estamos falando que não tem nada mais poderoso que a graça. A graça é poderosa para arrancar o pior dos homens e dos assassinos. E ninguém pode impedir essa graça. Existe um ensino que acha que você mesmo pode impedir essa graça. Você mesmo acha que pode resistir a essa graça. Não tem como você resistir uma graça soberana. Não tem como eu e você resistirmos uma graça poderosa. Não tem como eu e você, não adianta você tentar fugir dessa graça. Se ela tiver que alcançar, ela alcança você no alto da montanha ou no caminho de Damasco. Mas a graça de Deus, ela vai aonde ela quer. Ela alcança quem ela quer. É a graça de Deus. Segunda característica dessa graça, ela é livre ou gratuita. Graça. Se tem graça, por que ela é livre? Por que ela é gratuita? Porque ninguém jamais comprou, e ninguém jamais será capaz de comprá-la. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não existe possibilidades
Você não consegue oferecer nenhum fio de moeda em contribuição para ter a graça, para se receber a graça. Pastor, se eu for o mais comportadinho possível, desde quando eu nasci, vou crescendo. Se eu sou um filho que nunca desobedeci o pai, que nunca respondi pai, que nunca respondi a mãe, eu nunca fui o dedo da tomada, eu nunca menti, eu nunca cuspi, eu nunca bati no irmão, eu sempre fui da igreja, eu fiz tudo certinho. Você merece um prêmio. O fogo que arde com enxofre, conhecido como Guiena do grego, inferno, condenação eterna. É isso que você merece. Que é isso, pastor? Calma, nós vamos ver. Por quê? Romanos 11:6. E se é pela graça a salvação, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Se é pela graça, não tem como oferecer nenhuma obra sequer. Nada que você possa fazer para mover Deus a nos agir sobre nós com graça. Ela é livre, ela é gratuita, ela é soberana. Isso é graça. Essa é a segunda característica da graça. Primeiro, soberana. Segundo, gratuita, livre. Terceira. Espera aí, só um minutinho. Só uma definição incrível que eu acho aqui. A graça de Deus é livre porque é simplesmente Deus concedendo ao homem que vem diante dele com mãos vazias uma bênção, um benefício. É o homem que apresenta-se a ele. O que você tem? Nada, Senhor. Eu vou além. A graça de Deus é livre e gratuita porque nós chegamos até Deus não só com mãos vazias, mas com mãos sujas. Sujas pelo pecado, sujas pela transgressão, sujas pela culpa, sujas pelo medo. Nós chegamos até Ele. E a graça de Deus então nos cobre, ela nos envolve. Ela é soberana porque ela vem quando nós chegamos diante dele não só sem mérito algum, mas com todos os deméritos possíveis, nós chegamos a Deus. Por isso que a graça é assim. Não tem nada que você faça. Nada, pastor, nada. Absolutamente nada. Terceiro, a graça de Deus ela é eterna. Presta atenção. O atributo de Deus. Essa qualidade do ser de Deus. Primeiro, soberana. Segunda, gratuita. Livre. Terceira, eterna. Porque a graça de Deus foi planejada antes de ser exercida. E fez parte do propósito divino antes de ser infundida. Quer ver? 2 Timóteo 1,9. Paulo escreveu assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A graça de Deus começou lá na eternidade, antes de tudo. Qual é a razão então para eu achar que eu posso contribuir com ela? De alguma maneira, pastor, eu vou contribuir com a graça. De alguma maneira, pastor, eu vou. E se eu não responder? E se Deus quiser me salvar, pastor, mas eu olhar para ele e falar assim: não, eu não quero, não é para mim, deixa aqui mesmo, me deixa nesse estado mesmo. Preste atenção, meu irmão. Essas são as três características. Então preste aqui, vai começar o sermão agora. Decore isso aí. Primeira característica, soberana. Segunda característica, ela é gratuita. E terceira, ela é eterna. Soberana, gratuita e eterna. Soberana porque ele dá a quem ele quiser. Não deve satisfação para nós. Gratuita porque nada nós podemos fazer para tê-la. Absolutamente nada. E eterna porque essa graça foi revelada, foi manifesta no coração
de Deus, antes de tudo, antes dele criar o cosmos, antes da criação, já existia graça de Deus. Mas agora vamos entender como essa graça, esse atributo, foi manifestado, foi comunicado e manifestado aos homens, aplicado nos homens. Assim como a misericórdia, existe graça de Deus também nessas três questões, em toda a criação, sobre todos os homens e sobre os eleitos, um povo, a igreja de Deus, o povo de Deus. Sobre a criação, os céus estão manifestando essa graça, essa glória de Deus. Sobre os homens, até o pior dos homens é capaz de fazer alguma coisa boa, por causa da graça de Deus. Só que existe uma diferença. Escute isso aqui. Você está comigo aí, irmão? Você está perdido na mensagem? Está entendendo? Eu sei que você está cansado de ouvir sobre a graça, mas fica até o final. Não desliga não a televisão, fica até o final. Agora vamos entender como ela é manifesta e aplicada. Primeiro, a graça de Deus é manifesta em Cristo Jesus. Preste atenção. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade foi revelada em Cristo Jesus. É assim que está o texto. Claro. Escuta aqui. João 1,17 vai dizer assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Isso aqui não significa que Deus nunca exerceu graça, lá no Antigo Testamento. Não significa que Deus deixou de exercer graça. Se você pegar a história, Deus está exercendo graça no Antigo Testamento sobre vários personagens, sobre o seu povo, no decorrer da história. Mas o que João está querendo dizer que é o seguinte: é que a graça de Deus e a verdade, elas foram plenamente reveladas e perfeitamente exemplificadas na pessoa de Cristo. A graça de Deus era comunicada no Antigo Testamento como uma sombra de algumas coisas. Foi o que Davi fez com Mefibosete. Foi o que a prostituta Raabe recebeu. Mas agora ela é revelada, perfeitamente exemplificada, quando um redentor morre numa cruz e passa a ser agora um mediador da graça. A graça de Deus estava em Deus e é necessário que alguém mediasse. Por que mediasse? Porque existia um abismo que fazia separação entre nós e o nosso Deus. E o profeta vai dizer: os nossos pecados fez separação entre nós e o nosso Deus. Tinha que ter alguém para mediar essa reconciliação. Aí a graça é manifesta. A graça só pode ser manifesta a nós porque alguém teve que vir para o lugar e se colocar como mediador dessa graça. Alguém que pudesse cumprir toda a lei de Deus sem deixá-la cair, sem quebrar nenhum tio dela, nem um fio, sem quebrar nenhuma vírgula, cumprisse essa lei, satisfizesse a justiça de Deus. Então ele podia mediar essa graça. E ela então é comunicada a nós por um homem. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Sobre todos? Na sua Bíblia está como? Todos ou muitos? Se tiver todos, pode mudar a sua versão, não está boa não. Presta atenção. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por meio desse um, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, que é Cristo Jesus. Ele é o comunicador da graça. Ele é aquele que manifesta a graça. Ele é aquele que trouxe a graça, fez a mediação dessa graça. Ele é o agente que manifestou a graça aos homens. O apóstolo João vai dizer assim, o verbo, como que ele manifestou? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Graça e verdade foram reveladas em uma única pessoa. Veio até os homens. Então, primeiro, a graça é manifesta em Cristo Jesus. Segundo, a graça é proclamada no Evangelho. Preste atenção, meu irmão. Escute isso aqui. Atos 20, 24 vai dizer assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho, ele é o meio pelo qual o homem compreende a graça. Por quê? Porque só o Evangelho anuncia que se não formos salvos pela graça, nós não seremos salvos de maneira nenhuma. Não existe possibilidade de salvação para o homem se não for por meio da graça. Só o Evangelho declara que fora de Cristo, o estado do homem é desesperador, é irremediável, é sem esperança. Só o Evangelho trata o homem como criminoso, como culpado. Só o Evangelho mostra o estado do homem morto, condenado. Só o Evangelho declara que o moralista mais puro está na mesma condição terrível que se acha um depravado mais decadente. Só o Evangelho mostra que o religioso mais confesso, com todas as suas práticas religiosas, está na mesma sentença e condição do infiel mais profano. O Evangelho iguala os homens, coloca todos os homens debaixo da mesma sentença. Só o Evangelho mostra para aquele que acha que faz algo de bom. O Evangelho mostra que as suas obras são trapos de imundícia, não serve para nada diante de Deus. Só o Evangelho. Isso porque, meu irmão, as nossas obras são, sabe aquele pano que enrolava nos leprosos antigamente? E aquele pano ia encharcando de sangue, de pus. E quando se tirava aquele pano, se arrancava resto de pele, aquele pano pútrido. Essa é a nossa obra diante de Deus. Tudo que a gente faz de bom, você pode fazer as procissões, rezar o terço, você pode fazer a corda de aquela corda lá de não sei quanto, segurar lá, subir as escadarias da penha. Você pode fazer o que você quiser. Pode dar todo o seu dinheiro para os pobres, pode entregar seu corpo a ser queimado, você pode fazer tudo o que você quiser. Toda essa obra é como esse pano sujo diante de Deus. Nada. Só o Evangelho apresenta isso para o homem. É por isso que os homens odeiam o Evangelho, porque o Evangelho coloca o homem no lugar dele. É por isso que nós não queremos o Evangelho. E diz as Escrituras que nesses últimos tempos eles ouvirão esse Evangelho e terão comichão nos ouvidos. Eles não suportarão a sã doutrina. Eles vão ranger os dentes quando ouvir a verdade. Cuidado para isso não estar acontecendo com você aí, viu? Se tiver acontecendo com você aí no lugar, eu estou gritando aqui, você, não aguento mais ouvir esse pastor. Pois é, cuidado. Você pode estar nesse grupo aqui. Mas deixa eu te falar o caminho desse grupo que está assim. Esse grupo que não consegue ouvir o Evangelho. A Bíblia vai dizer assim: se ouvir e crer o Evangelho, está salvo. Se não crer, já está condenado. Só o Evangelho apresenta isso. O Evangelho considera todos os descendentes de Adão como pecador, decaído, corrupto, merecedor do inferno. A graça no Evangelho é a única esperança desses homens. É a única esperança de todos que permanecem diante de Deus como os réus sentenciados, transgressores da sua lei, e como tais não há esperança, aguardando somente o cumprimento da sentença. Todos nós estávamos assim diante de Deus. Eis as acusações. Preste atenção nas acusações. Estava eu e você nela. Escuta. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. A todos se extraviaram.
Juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eis a sentença, eis a acusação contra nós. Eis a acusação, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos. Mas pastor, e o padre Cis, pecador, destituído da glória de Deus? E a Virgem Maria, pecadora, destituída da glória de Deus? E São Paulo, pastor, o grande apóstolo Paulo, o mais miserável dos pecadores, ele que diz, não sou eu, destituído da glória de Deus. E João, e Pedro, e Tiago, e eu, e você, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Eis a acusação contra nós, eis a sentença que pesava contra nós. E qual foi a posição que essa acusação nos colocou? Escuta aqui para você entender a graça. Qual é a situação que nós ficamos? Colossenses 1:21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Qual é a situação que nós ficamos? Efésios 2:1-3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Todos. Está aí a sentença, a acusação. Escapa dela agora. Como escapar dessa acusação? Uma coisa é o diabo te acusar, meu filho, fazer o papel dele. Mas aqui não é o diabo falando, não. E nem o pastor. É isso que deve te causar espanto. Aqui é o Rei dos Reis falando, o Senhor dos Senhores, aquele que ninguém pode tirar nada das mãos dele, aquele que o homem não pode fugir da sua presença, não pode se esconder da sua face, não pode conter o seu poder. Ele está falando assim: eis a acusação contra vocês, eis a acusação contra todos os homens, eis a acusação contra todos os seres humanos. Esse é o estado, a situação em que vocês ficaram. Olha a situação que vocês chegaram. Vocês agora são inimigos de Deus, vocês agora são filhos da ira, vocês agora são depravados, caídos, pecaminosos, homens sujos, podres. Essa é a sentença, essa é a situação que nós ficamos. Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta de ouvir isso, mas se você ouvir isso, você não entende a beleza da graça. Eu sei que você gosta de ouvir que você é o centro do coração de Deus. Eu sei que você gosta de ouvir: ai pastor, eu sou a menina dos olhos de Deus. Ai pastor, eu sou a amadinha de Jesus. Eu sei que você gosta de ouvir essa baboseira, mas você não vai entender a graça. A graça de Deus foi manifesta a nós por causa de uma pessoa, e não é porque eu e você somos a fraqueza de Deus. Porque eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Você ainda não entendeu a graça do Evangelho. Se você continua ouvindo essas mensagens e você delira e fala: ai que coisa boa, ai que coisa boa, eu estou tão feliz, eu vou sair saltando, pulando sobre serpentes e escorpiões, porque Deus me ama, né? Põe a rainha na cabeça para a coroa não cair. Não, a graça de Deus foi manifesta por causa de uma pessoa. Uma pessoa, meu irmão, foi o mediador entre eu e a graça, eu e o Criador, eu e o Senhor dos Exércitos. Foi uma pessoa, e ela foi comunicada a mim. Eu nesse estado, ele disse assim: morto, em decomposição,
Deus olhava para nós e nos via como inimigos. Deixa eu te dar um desafio. Amanhã, dá um Google. Coloca lá. O que a Bíblia diz que Deus fará com os seus inimigos? É isso que é a beleza da graça. Eu não sei se bota temor no ser, mas se botar eu ganhei meu dia. A descrição que João vê em Apocalipse, de Deus sentenciando os ímpios, os inimigos dele. Ele fala do lagar, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Não, pastor, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão depravado assim. Se Deus não tivesse comunicado graça a você, meu filho. Oh, Senhor, por favor, agora não. Controle minha língua. Minha filha, linda de Jesus, para as mulheres primeiro, tá? Se Deus não tivesse comunicado graça a você, você teria que fazer um altar para a Anitta, que ela seria uma santa perto de você. Pastor, não me ofende não. É. Você acredita que é assim mesmo? O Evangelho coloca o homem nesse estado sujo, impuro. É porque você não tem dimensão do pecado. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que os olhos dele não podem contemplar o mal. Ele não pode virar, por isso ele vira o rosto para o seu filho naquela cruz. Ele não pode ver o pecado. E o nosso pecado separou-nos do nosso Deus, afastou-nos do nosso Deus. E aí ele coloca: vocês estão nesse estado, filhos desobedientes, mortos em delitos e pecados, escravos do mundo, escravos da carne, escravos do diabo, fazendo as vontades dele. Esse é o estado que nós chegamos, que nós ficamos. E aí então entra em cena a graça. Quando a Bíblia extingue toda e qualquer possibilidade de reação humana, entra a graça. Quando a Bíblia tira de nós, da sua descrição, toda e qualquer possibilidade de um movimento sequer humano, entra a graça. Quando a Bíblia tira de nós toda e qualquer capacidade de responder a Deus e fala: não existe possibilidade de você nesse estado responder ao seu Deus, então entra a graça. Então a graça é revelada. E aí o apóstolo Paulo fala assim: mas Deus não foi mais o seu dinheiro. Você que gosta de dar dinheiro para os negócios lá, que eu não vou falar o nome. Não foi mais o seu intelecto. Não foi mais e porque você é um menino tão bonitinho. Não foi mais em suas obras sociais. Não foi mais em sua bondade, sua generosidade. Não foi mais isso. Foi mais Deus. Ele também tirou toda e qualquer possibilidade de qualquer outro ser. Não foi mais os anjos, não foi mais os apóstolos, não foi mais os reformadores, não foi mais a reforma, foi mais Deus. Mas Deus, entra a graça. A graça. Eu fico olhando para mim e falo: Deus, como assim? Como assim, Deus? O Senhor não pode fazer isso com um homem como eu. Não como um homem como eu. Ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, a beleza desse atributo de Deus, o atributo que deve ser cantado, celebrado. Mas Deus, sabe o que ele está querendo dizer? Escuta, a graça, ela é uma provisão para homens que se acham tão decaídos que não podem erguer o machado da justiça, tão corruptos que não podem mudar as suas próprias naturezas, tão contrários a Deus que não podem voltar-se para Ele, tão cegos que não podem vê-lo, tão surdos que não podem ouvi-lo, tão mortos em delitos e pecados, que Deus mesmo precisa abrir os seus túmulos e levantá-los para a ressurreição. E Deus só faz isso através desse atributo chamado a sua maravilhosa graça. A beleza da graça é que Deus comunica ela desde o início. Adão, onde você está, Adão? Eu ouvi a sua voz no jardim e me escondi. Eu tive medo e me escondi. Eu vi que eu estava nu. Quem te falou que você estava assim, Adão? Você comeu, desobedeceu. A mulher que só me deu. O que você fez, Eva? Foi a serpente que o Senhor criou. Afastados de Deus, longes de Deus. Que roupas são essas, Adão? Folhas de figueira, Senhor. Estou nu. Estou com vergonha do Senhor. Não posso me apresentar assim mais. Por isso eu me escondi. O que eu e você não sabemos que desde o início e por toda a eternidade não tem como se esconder da graça de Deus. E talvez você fale agora, o Senhor então vai punir e sentenciar Adão. Diz as Escrituras, Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Diz a Bíblia que Deus então mata um animal, pega a pele desse animal, veste Adão e Eva e fala assim: Adão, essas roupas que você fez com as suas mãos, as obras das suas mãos não podem cobrir a vergonha do seu pecado. As obras que vocês realizam não podem cobrir a vergonha do pecado de vocês. As obras que nós realizamos não podem cobrir a vergonha do nosso pecado. Mas Deus então fala: não vai ser as obras das suas mãos, Adão, que vai justificar vocês, mas vai ser um cordeiro imaculado, morto, que vai vestir vocês com a sua justiça. E então, Adão, vocês vão poder se apropriar da palavra que daqui mais alguns séculos o meu santo homem e apóstolo vai escrever: justificados, pois, mediante a fé, agora vocês têm paz com Deus. A menos que Deus nos vista com a sua justiça, eu e você não podemos nos apresentar diante dele. Deus então cobre Adão e Eva de graça. 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 Talvez um dos grandes exemplos da graça e da misericórdia esteja na história daquele filho de Saul, neto de Saul, Mefibosete. Você bem sabe que quando um rei vencia o outro rei, ele tinha que matar, exterminar todos os parentes da descendência do rei antigo. Sabia disso? Lá no Oriente era assim.
Deus entrega o reinado de Israel, tira de Saul e passa para Davi. Saul morre, Davi assume o reinado. A escritura vai dizer no livro de Samuel que sobrou um, filho de Jonatas, neto de Saul, aleijado dos pés. E Davi então pergunta assim: restou mais alguém da casa de Saul? Restou, Senhor. Quem? Mefibosete. Vamos atrás dele. Mefibosete estava na sua casa, na sua cidade. De repente, bate na porta. O juízo chegou. A hora chegou. Mefibosete salta e fala: chegou agora. Não consigo me esconder do rei. Não tem como me esconder do rei. Agora eu vou receber. A sentença já está dada. Chegou o meu fim. Mefibosete: quem é? Sou eu, Davi. O rei chegou para pedir conta. Só que Davi fala a mesma coisa que o Senhor Jesus falou dezenas de vezes aos seus discípulos: sou eu, não temas. Sou eu, não tenha medo. E Davi então apresenta o atributo da misericórdia de Deus. Vou morrer, meu rei, não tenha medo. Eu não vou dar a você, Mefibosete, o que você merece. Eu não vou matar você. Não, Senhor. Obrigado, Senhor. Não é só isso, Mefibosete. Não é só isso, a igreja. Se Deus tivesse comunicado sua misericórdia a nós, nós só não receberíamos a devida punição. Mas o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é mais do que nos tirar do inferno. O Evangelho é mais do que nos salvar da nossa corrupção, da nossa injustiça, do nosso pecado. Diz o texto que Davi olha para ele e diz assim: mais do que isso, você não só vai morrer hoje, como eu vou restituir para você todas as terras do seu avô. E mais do que isso, você vai se assentar comigo na minha mesa, Mefibosete, como meu filho. Eu vou te adotar. E a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Foi isso que Deus fez conosco. Vocês não vão receber a merecida recompensa. Vocês não vão receber a merecida punição de vocês. Mais do que isso, eu vou arrancar vocês do inferno e vou transportar vocês para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Graça de Deus! Graça de Deus! Mas se fosse só isso, qualquer orelha seca pregava o Evangelho e estava tudo certo. Mas o Evangelho ainda é mais um pouco do que isso. Porque aqui, na história de Mefibosete, apresenta o mediador da graça, o comunicador da graça. Mefibosete, não vou te matar, vou restituir as terras. Tá bom, Senhor. Não. Mais do que isso, você vai se assentar na minha mesa, você vai vestir das vestes reais, você vai comer do banquete do rei. Senhor, tá bom, eu não mereço. Quantas vezes você já orou igual Mefibosete declarou na frente de Davi, meu irmão? Quem sou eu, Senhor, esse cão sarnento, para que o Senhor tenha misericórdia de mim? Você começou a orar assim: Senhor, eu sou teu filho, aleluia, eu determino, Senhor, porque o Senhor deu autoridade para nós. Quem te falou? Senhor, está aqui as minhas mãos, além de vazias, estão sujas, Senhor, sujas pelo pecado, pela maldição, Senhor. Não, meu filho,
eu vou te lavar com o sangue do Cordeiro. Eu vou limpar as suas vestes. Eu vou colocar um anel no seu dedo. Assenta-se à mesa, porque lugar de filho é na mesa. Assenta-se aqui na mesa. E bem, você se assenta na mesa. Mas preste atenção. Quem sou eu, Senhor? Davi falou para ele: você nada. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor fizesse isso comigo? Você, Mefibosete, nada. Você realmente é o cão sarnento. Mas por amor a Jonatas, eu demonstrarei esse favor sobre você. É Deus falando com a gente assim: você, e Washington, você é um cão sarnento. Você, Renata, cão sarnento. Mas por amor ao meu Filho amado, Jesus Cristo, que veio à terra e comunicou a graça a vocês, por amor a Ele, eu o levanto dos mortos, eu o vivifico, eu o coroo de glória e de verdade e de graça. A graça de Deus abundou. E aí, meu irmão, preste atenção. Mas vai mais do que isso ainda o Evangelho. A obra foi feita, mas alguém precisava comunicar essa graça no coração dos homens caídos. E Jesus, então, no final da sua vida, aqui na terra, depois de morrer, ressuscitar, se assunta aos céus, Ele retorna, visita os irmãos e fala assim: agora presta atenção. Eu já comuniquei a graça a vocês. Eu já mudei o estado de vocês. Mas agora eu vou para o Pai e eu vou enviar um Consolador que vai comunicar graça ao coração dos homens. E Zacarias capítulo 12 vai chamar ele de o Espírito da graça, que vai comunicar, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico assim: Deus, o Senhor fechou o cerco. Eu não podia, o Senhor fez. Eu não merecia, o Senhor deu de graça. O Senhor mudou o estado, o Senhor me tirou de lá. E mais do que isso, eu não conseguia compreender. O Senhor enviou o Espírito para nos guiar em toda a verdade, para nos santificar nele. Graça. Deus o Pai é a fonte de toda graça, pois foi Ele quem determinou a eterna aliança da redenção lá nos tempos passados. Jesus é o único canal da graça, o único mediador. Você que está aqui, que não conhece Jesus, deixa eu te falar uma coisa, bem no português, claro: se você não crê em Jesus, você está condenado. Arrependa-se hoje. Não existe outro caminho para chegar a Deus senão por intermédio de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por intermédio dele. Você pode fazer o que você quiser, você pode dar todo o seu dinheiro, entregar para as instituições de caridade, você pode vender o seu corpo, dar aos pobres, você pode fazer o que você quiser. Você não pode chegar aos céus. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para alcançar a graça, mas Deus quer te dar isso hoje de graça. Só crê em Cristo Jesus. Jesus, o único caminho, canal da graça. O Evangelho é o único meio de se divulgar a graça. Escuta aqui: graça. Não tem nada mais lindo do que a graça. Deus é a fonte, Cristo o canal, o Evangelho o comunicador, e o Espírito o que aplica a graça no coração dos homens. O Espírito Santo aplica, vem com poder. O Evangelho pregado por intermédio do Espírito Santo entra no coração e na alma humana, vivificando o homem, limpando o homem da lepra do pecado. Então, a gente volta lá para o início. Deus, o agente, criador da graça. Alguém para comunicar essa graça aos homens. O Verbo se faz carne. Uma lei foi dada para que o pecado e a ofensa dos homens abundasse. O Evangelho foi dado para comunicar
comunicar essa graça aos homens. O Espírito foi enviado para testificar no coração dos homens, abrindo-lhe a mente, o coração, para entender o Evangelho da graça. E aí nós vamos poder falar assim: realmente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça, sublime graça. Quantas vezes você já parou diante do espelho e falou: Deus, não tem condições, não comigo, não eu. E ouvi a doce voz do Espírito Santo dizendo: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Você vai passar por tribulações, perseguições, fome. Você vai passar talvez por nudez, perigo, espada. Talvez por amor a Ele você vai ser entregue à morte todo dia. Sim, eu e você somos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por causa da graça de Deus que nos alcançou. E aí, quando você entende isso, você fala: então, não tem para onde eu fugir. Não tem nada que possa acontecer comigo. Eu estou seguro na graça. Mas por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as que virão, nem poderes, altura ou profundidade, nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, pode me afastar da graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, e a graça de Deus é revelada em um homem, a saber, Jesus Cristo, o carpinteiro da Galileia, como diz o Washington, Jesus Cristo, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o amado da minha alma. Graça, 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 o doce som que salvou o pecador. Graça, que tirou os cegos do abismo e os levou para o reino do seu amor. Graça, que mudou o estado do homem de morto em vivos, vivificado pela fé. Graça, que nos transformou de filhos da ira para herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Graça, graça, graça. Não existe outra mensagem da igreja. É por isso e finalizo que com todas as vezes que os homens tentaram desviar o Evangelho, colocando mérito nele, o mérito humano no Evangelho, Deus sempre levantou os seus profetas para bradar somente a graça, somente a graça. Você está coberto com essa graça, seguro nessa graça. Eu queria que você ficasse de pé. Pessoal do louvor, vem cá.